Obrigado. Eu quero começar por saudar todos os presentes, dar um abraço, ainda que virtual, aos meus colegas de painel, com quem já tive a oportunidade de partilhar tantas presenças, tantos projetos. É sempre um prazer estar aqui convosco. E, evidentemente, quero também, como fizeram os meus colegas, felicitar a FEMPROF por este ciclo de debates ligado aos 50 anos do 25 de Abril. O único problema, verdadeiramente, é que me faz verificar como envelheci desde aquele dia fantástico de 1974. Mas acho que é uma forma muito interessante de festejar o 25 de Abril. E também felicitar por ter incluído a educação de adultos como um dos temas deste ciclo de debates. Eu acho que é sempre bom lembrar que, historicamente, ao longo dos aproximadamente 200 anos, tem o campo da educação de adultos, os sindicatos tiveram sempre um papel historicamente relevante neste campo da educação de adultos. Tiveram mesmo um papel decisivo na afirmação da educação de adultos. E é sempre bom ver quando os sindicatos em geral, mas mais ainda os sindicatos dos professores, se envolvem neste campo, neste trabalho em que estamos envolvidos, repito, há 200 anos aproximadamente, enfim, né? Mas à volta de 2 séculos de existência. O que me foi pedido, e eu vou-me focar naquilo que me foi pedido, foi que esclarecesse o que é o PIAC, sendo que logo na altura em que esse pedido me foi feito, e a que respondo com muito gosto, tive o cuidado de dizer que nós não temos ainda os dados do presente PIAC, né? Programa Internacional de Avaliação de Competências dos Adultos. Portanto, basicamente o que eu vou aqui procurar fazer é dar conta do que é o PIAC, do como é que está a ser realizado o PIAC também em Portugal, mas simultaneamente procurar dar alguns dados recolhidos durante o primeiro ciclo do PIAC, em que Portugal não esteve presente, sobretudo, para que possamos perceber qual é a relevância, a importância, o tipo de informação que poderemos recolher quando os dados forem disponibilizados, em princípio, em dezembro de 2024, portanto, no final do presente ano. Eu, para facilitar enfim, esta minha participação, vou partilhar um, um PowerPoint. Eu queria começar por esclarecer este ponto. Este primeiro quadro não é, evidentemente, para analisarmos toda a informação que aqui está disponível. O que eu quero, sobretudo, sublinhar é isto que me parece decisivo termos em conta. É que, quando olhamos para os indicadores-chave do sistema educativo, o que nós verificamos, e eu gostaria muito de chamar a atenção para isto, é que Portugal passou de uma situação que era, como o secretário-geral da FEMPROF ilustrou, era tenebrosa quando se deu o 25 de Abril. Os dados eram terríveis. É de resto impressionante como é que continuamos a ouvir pessoas a dizer que antigamente é que o sistema educativo era bom. Os dados são absolutamente, eram escandalosamente maus. Não era só o índice de alfabetização, mas eram todos os indicadores que eram terríveis. E Portugal conseguiu, e muito graças ao que aconteceu nas últimas décadas, também é preciso dizê-lo, o Portugal conseguiu passar para uma situação que era de total cauda da Europa para uma situação em que nos encontramos em todos os indicadores ou na média europeia ou, normalmente,
acima da média europeia. E eu gostava de sublinhar isto porque isto diz respeito a todo o tipo de indicadores educativos. Eu tive que selecionar alguns, gostaria de selecionar outros, mas todos os indicadores remetem para isto. De resto, deixem-me dizer que me parece que para aqueles que procuram desvalorizar o 25 de Abril, não há, neste momento, melhor solução do que apresentar dados. Eu acho, aliás, que, desculpem-me a propaganda, o Pordata é o melhor combate aos que desvalorizam o 25 de Abril, porque é uma forma simples, rápida, de comparar dados relativamente a todo o tipo de indicadores, comparar os dados que existiam antes do 25 de Abril com aqueles que existem hoje. E em todos eles, eu sublinho isto, em todos eles, a transformação foi radical e, na generalidade dos indicadores, permitindo-nos colocar na média europeia, próximo da média europeia, acima da média europeia. No que diz respeito à educação, isso é absolutamente indiscutível. O problema, também deixa-me dizer também em relação à educação de adultos, participação de adultos na aprendizagem teve uma subida significativa, com altos e baixos, como aqui foi referida, mas hoje essa participação, ou seja, isto quer dizer o número de adultos que declaram ter participado em atividades de educação e formação nas 4 semanas anteriores a serem inquiridos, o indicador português é superior também à média europeia. Também aí o indicador é superior à média europeia. Qual é, contudo, o grande problema que nós temos? O problema que nós temos é, de facto, relativamente à educação de adultos. Quando eu dizia, fico muito satisfeito pela Temporal de pegar neste tema, é porque se, em boa verdade, na generalidade dos indicadores, nós nos encontramos acima da média europeia, há um indicador em que nós nos encontramos. O secretário-geral dizia que tínhamos malta, mas não. Quando olhamos para os adultos que concluíram o ensino secundário, nós estamos mesmo na cauda da Europa. E isto é um aspecto que tem que ser absolutamente clarificado. Deixem-me dizer o seguinte: este quadro mostra isso. Nós melhoramos de uma forma muito significativa nos últimos 20 anos. Vejam que passamos de 20,6% da população entre os 25 e os 64 anos com o ensino secundário para 60,3%. Portanto, isto é uma evolução notável. Mas quando olhamos para o que acontece na União Europeia a 27, esse valor é neste momento de 79,5%. Ou seja, nós temos aqui um problema que basicamente é isto. Apesar de termos tido uma evolução muito interessante, continuamos numa situação muito difícil. Este quadro mostra com clareza o que se passa. Portugal está, de facto, na cauda da Europa. Isto são a percentagem de adultos que não concluíram o ensino secundário. E Portugal partilha com os países do sul da Europa uma situação muito difícil, mas é o pior desses países do sul da Europa. E, portanto, esta circunstância é uma circunstância que decorre de quê? Evidentemente, de um atraso histórico anterior ao 25 de Abril, mas é preciso também dizer com alguma clareza ao facto de, durante muitos anos, mesmo depois de 25 de Abril, nós termos tido taxas de retenção e de abandono escolar gravíssimas que nos foram, digamos, alimentando o problema com que hoje nos confrontamos. Quando olhamos para este gráfico, portanto, as colunas da esquerda são relativas à situação na União Europeia, a coluna da direita à situação em Portugal, a primeira coluna da situação em Portugal é a média e depois é por grupos etários. O que nós verificamos é esta questão absolutamente central e gravíssima em termos de justiça etária, não é? Que é o problema tem a ver com este desequilíbrio nas qualificações dos diferentes grupos etários de adultos. Nós temos aqui um problema gravíssimo e um problema que exige que se coloque como prioridade educativa, de facto, a educação de adultos. Já que foi dito que isso tem sido muito raro em Portugal, também já foi dito que a leitura dos programas eleitorais e o debate eleitoral
não sugere que que a educação de adultos se torne de novo uma prioridade, mas ela tem mesmo de se tornar uma prioridade. Evidentemente, eu gostava aqui de sublinhar que esta questão das qualificações é um problema central, insisto mesmo, é o maior problema do sistema educativo português. Isto tem que ser afirmado com toda a clareza. É mesmo o maior problema do sistema educativo português. Mas, em boa verdade, o que nós temos que pensar é que nós temos que pensar este problema para além do problema das qualificações. Ou seja, as qualificações validam determinadas competências que os adultos possuem, mas, em boa verdade, nós precisamos de perceber também quais são as competências reais que os adultos têm e que evidenciam na sua vida cotidiana. Este gráfico mostra aquelas que são reconhecidas como as competências-chave pela União Europeia. Podemos discutir se estas ou outras, mas o que eu aqui quero sublinhar é que estas competências-chave temos que vê-las de uma forma abrangente e ver como um sistema de competências amplo que hoje são absolutamente imprescindíveis para a vida cotidiana dos adultos. Ora, o que o PIAC, e aqui chego ao PIAC, o que o PIAC procura, evidentemente, perceber é essas competências dos adultos que revelam na sua vida cotidiana quais são as competências realmente evidenciadas pelos adultos. E isto é importante, tanto mais que, como veremos, Portugal tem a esse nível uma falha de informação terrível. Tem uma falha de informação terrível, porque no primeiro ciclo do PIAC, o governo de então resolveu, a meio do processo, quando aliás grande parte da despesa já tinha sido feita, resolveu abandonar, e portanto nós não temos os dados sobre as competências dos adultos, e isso significa que os últimos dados que temos relativos a competências dos adultos são dados do Estudo Nacional de Literacia, feito ainda no século XX, e que ainda por cima, na altura, revelaram uma situação absolutamente trágica, é preciso dizê-lo. Eu aqui não pus um quadro com os dados do Estudo Nacional de Literacia de 1996, mas é bom que se diga que aquilo tinha quatro níveis, nível 1, 2, 3 e 4, a que se acrescentou um nível 0 para os adultos que não tinham cumprido nenhuma das tarefas que lhe era solicitada, e os resultados foram apenas estes. 10,3% com um nível 0, ou seja, não foram capazes de desempenhar nenhuma das tarefas que lhes foi solicitada, e 37% tinham um nível 1. Ou seja, quase metade dos portugueses tinham um nível 1, que era o nível mais baixo, ou o nível 0, que foi incluído para introduzir aqueles adultos que não tinham desempenhado nenhuma tarefa. O nível 2 tinha 32,1%. Portanto, no conjunto, nível 0, 1 e 2 tinham 80% dos adultos. Ou seja, é, do meu ponto de vista, inacreditável como é que, tendo esta circunstância já conhecida, nós não levamos até ao fim o primeiro ciclo do PIAC para perceber qual era a situação com que nos encontrávamos na segunda década do século XXI. De qualquer maneira, em boa verdade, o governo considerou desta vez que no segundo ciclo era imprescindível a participação portuguesa e, portanto, Portugal, neste momento, está presente no Programa Internacional de Avaliação de Competências dos Adultos. Este programa é um programa internacional, um programa internacional organizado, promovido pela OCDE. É um programa multiciclo, portanto, tem esta vantagem, vai-nos permitir comparar a informação com outros países e, simultaneamente, vai-nos permitir perceber qual é a evolução que vamos tendo na compreensão das competências que os adultos portugueses revelam. No primeiro ciclo, que se realizou entre 2008 e 2013 e que depois teve prolongamentos até 2017,
estiveram envolvidos 40 e tal países. No segundo ciclo, que está a ser realizado entre 2018 e 2024, estão presentes 31 países, sendo Portugal um desses países, tendo aberta a possibilidade para novas rondas, o que aumentará o número de países participantes. Para se ter uma ideia, no primeiro ciclo do PIAC foram inquiridos aproximadamente 250 mil adultos, isto para dar uma ideia da dimensão que tem este programa, com idades entre os 16 e os 65 anos, sendo que em alguns países foram inquiridos adultos com acima dos 65 anos, mas representando um universo de adultos que andará à volta de 815 milhões de adultos. Portanto, digamos que os 10 milhões de adultos em Portugal serão estudados no quadro de uma informação sobre muitas centenas de milhões de adultos em todo o mundo. Quais são as competências essenciais que foram inquiridas no primeiro ciclo? No segundo ciclo é próximo, como veremos. Foi a competências de literacia, competências de numeracia e competências de solução de problemas em ambientes tecnologicamente ricos. Sendo que a riqueza do PIAC está não apenas nesta estudo, na avaliação direta das competências dos adultos, que aqui pode ser visto no, a azul claro, mas digamos que a par desta avaliação direta das competências de literacia, numeracia e agora no segundo ciclo, resolução adaptativa de problemas, o que nós fazemos também é um questionário de enquadramento que nos permite perceber características demográficas, condições em termos de educação e formação, bagagem social e linguística, situação laboral e rendimentos, benefícios sociais que os adultos têm, qualidade do ambiente de trabalho, como é que as competências são usadas na vida cotidiana e no contexto de trabalho. Também um grupo de questões sobre as competências socioemocionais, havendo ainda alguns países em que Portugal está incluído, que fazem um inquérito aos empregadores para perceber qual é, digamos, a distância entre as competências disponíveis nas empresas e as competências necessárias nas empresas. O que eu chamo a atenção é que, portanto, se nós quisermos perceber porque é que cada contacto com cada adulto que realizamos demora entre 1 hora e meia e 2 horas, nós temos que ter em conta que é toda esta informação que nós vamos. E o que eu peço às pessoas que nos estão a ouvir tentem ter em conta é a quantidade enorme de informação que vamos recolher, mas não apenas que vamos recolher, mas que vamos poder cruzar. Ou seja, nós vamos poder perceber quais são as competências que os adultos têm em Portugal, mas vamos poder cruzar essa informação com toda a outra informação que aqui está disponível. E a riqueza deste inquérito às competências dos adultos está exatamente nesta possibilidade imensa de cruzamento de informação que o PIAC permite. Há algumas informações técnicas sobre o inquérito, sobre as quais eu não quero aprender muito. Enfim, está centrado a população-alvo adultos entre os 16 e os 65 anos, residentes no território nacional, incluindo, portanto, as ilhas. A base da amostragem permite cobrir a população total, sendo apenas permitidas exclusões de 5% da população-alvo, que depois depende de país para país a definição dessas exclusões. A amostragem é probabilística, o que significa que os resultados são realmente representativos da realidade, serão realmente representativos da realidade nacional. A amostra está pensada em cada país para 5 mil casos. Houve ajustamentos que fizeram que em Portugal, de facto, fossem 3.800 casos. O método de recolha de dados, há uma entrevista presencial, assistida por computador, onde são feitas questões relativamente àqueles primeiros grupos de questões. E depois é administrado pelo
é pelo próprio adulto que vai, digamos, no tablet, vai responder a um conjunto de tarefas que são tarefas que se colocam na vida cotidiana e que permitem perceber as competências que os adultos têm, exatamente literacia, numeracia e de capacidade de, com os meios digitais, responder a problemas diversos. O processo de controle de qualidade é incrivelmente exigente. E isto agora está, este não permite ver, mas também o cronograma não é possível ver. Mas o que aqui nos interessa também perceber é que, quer dizer, demoraria tempo. Começou em 2018, Portugal só entrou em 2019. Agora, para o que nos interessa mais, houve aqui a necessidade de um ajustamento provocado pelo Covid, por razões que são óbvias. Realizamos um inquérito piloto já em 2022. E em 2020, desculpa, em 2023 realizamos um inquérito piloto e o inquérito principal que foi realizado até agosto de 2023. O que está previsto é que em 2024, em dezembro de 2024, todos os dados sejam disponibilizados em todos os países da OCDE que participam neste estudo. Em Portugal, como vos disse, o governo decidiu, o 21º governo decidiu participar, criou um grupo de projeto, designou os respectivos coordenadores e este programa, enfim, tem sido levado a cabo com o apoio da ANCAP e o financiamento do POLET. Alguns dados que me parecem valer a pena ter em conta quando se pensa no que há que permite estudar. Eu estou a ver que estou alarmado com o tempo, mas os dados permitem verificar coisas importantes. Para já, em toda a Europa, no primeiro ciclo, quase 20% da população em idade de trabalho apresentava baixo nível de literacia e baixo nível de numeracia. Uma coisa muito importante a ter em conta: há diferenças significativas entre indivíduos com qualificações similares. E cá está. Nós precisamos de ter a compreensão de quais são as qualificações dos adultos, mas é depois fundamental perceber as competências que realmente eles possuem. O que significa, por exemplo, que podemos encontrar níveis de competência semelhantes entre adultos com um nono ano, nível 3, de competência num país e no nível 4, o nível 2 e o nível 3 de competência, por exemplo. E, portanto, isto mostra que nós temos realmente que ir além das qualificações e perceber realmente as competências possuídas pelos adultos. Os adultos com baixas proficiências envolvem-se menos em atividades de aprendizagem e o uso efetivo das TIC está muito dependente das outras competências e, sobretudo, das competências de literacia que os adultos evidenciam. Na Europa, isto é um outro aspecto a ter em conta, as diferenças nos níveis de literacia são enormes. E quando olhamos para quem tem nível 1 e abaixo do nível 1, nós verificamos que há diferenças extraordinárias entre os países da Europa, o que nos coloca, obviamente, desafios e curiosidade sobre onde é que Portugal se situará nesta desigualdade que existia, que se prevê que continue neste século II. Os países do sul da Europa são aqueles que evidenciam, na Europa, pois fora da Europa, a situação há em vários casos pior do que na Europa. Mas nos países do sul da Europa são os que apresentam pior situação. A Itália com 250 pontos em 500, a Finlândia com 288. Em cada país, os níveis de literacia variam muito consideravelmente. A diferença entre os 25% de adultos com níveis mais elevados com os 25% de mais baixos, com níveis mais baixos, é superior a 60 pontos. Portanto, nós temos aqui desigualdades gritantes na Europa.
Mas o que é também relevante é que essas diferenças muito grandes entre os que apresentam proficiências maiores e proficiências menores, é, digamos, está correlacionada com os valores médios. Ou seja, nos países em que os valores médios são mais baixos, são os países onde as diferenças são mais significativas. O que significa que o nível médio existente é, do ponto de vista social, também mais injusto, porque acentua as desigualdades existentes. E o outro elemento a ter em conta é que os níveis de literacia estão relacionados com vários aspectos sociodemográficos. Estão relacionados com a idade, embora na idade há este aspecto curioso, os adultos com 26 a 35 anos têm um nível superior aos de 16 a 25, mas depois descem significativamente. Quando olhamos para a escolaridade, como era de esperar, os desequilíbrios são óbvios entre quem está abaixo do primeiro ciclo e quem está com o terciário, portanto, há desequilíbrio óbvio e evidente, ou seja, as qualificações contam para se perceber os níveis de literacia. No trabalho é também clara as desigualdades, por exemplo, entre quem está empregado, quem está em part-time ou quem está desempregado. No género, as diferenças são muito pouco significativas, só uma análise mais cuidada permite encontrar algumas desigualdades, por exemplo, nas mulheres mais velhas, nos mais velhos, as mulheres estão abaixo dos homens, mas em geral há um relativo equilíbrio. E um aspecto muito importante é que os salários estão fortemente relacionados com os níveis de literacia. De facto, os salários por hora são incrivelmente mais elevados para aqueles que revelam os níveis mais elevados de literacia. Ou seja, perceber a questão das desigualdades passa necessariamente por perceber estas questões da literacia, da numeracia, por aí. Bom, isto aqui são alguns indicadores interessantes. Portanto, como vos dizia, os adultos com níveis elevados de literacia participam mais em atividades educativas. Os adultos com níveis altos de literacia têm o dobro da probabilidade de confiar nos outros. E um aspecto muito importante é que os adultos com níveis mais altos de literacia acreditam mais na sua capacidade de terem impacto significativo no processo político. A descrença política está, sobretudo, presente em quem tem níveis de literacia mais baixos. É algo que nos ajuda, aliás, a perceber um pouco a realidade presente também. Um aspecto também muito interessante é que quem tem níveis mais baixos de literacia relatam, pelo menos, mais problemas de saúde, o que é um elemento curioso, e um aspecto também importante, uma menor capacidade de utilizar as informações governamentais que lhe podem ser úteis na sua vida diária. Ou seja, digamos que esta baixa proficiência torna menos capaz o adulto de exercer os seus direitos de cidadania. Queria concluir dizendo que o impacto, isto são pequenas amostras daquilo que nós podemos perceber com o PIAC. Mas eu gostaria de sublinhar que desde que os primeiros resultados do primeiro ciclo do PIAC foram publicados, há um grupo que faz um levantamento dos estudos que são feitos com base nos dados do PIAC, e em 2002 nós já tínhamos 77 bases de dados que utilizam os dados do PIAC, 15 documentos técnicos, normalmente de orientação política, que utilizam os dados do PIAC, e nada mais, nada menos do que 986 publicações disponíveis que se suportam nos dados do PIAC. Que estudos são esses? E concluo com isto, que estudos são estes para se ter uma ideia também daquilo que nós podemos recolher
sobre a realidade portuguesa quando os dados do PIAC estiverem disponíveis. Determinantes do desenvolvimento de competências cognitivas, portanto, depende de quê o ter as competências cognitivas, qual é o efeito do envelhecimento no desenvolvimento e retenção das competências, quais são os níveis e tipos de participação educativa e formativa e em que tipo de atividades educativas e formativas e por pessoas com que níveis de qualificação, mas também com que níveis de competência, a eficácia e a eficiência dos sistemas de educação e formação, porque nós temos informação sobre os trajetos educativos e formativos também enquanto adultos, e temos os resultados em termos da vida dos adultos, vida laboral, vida cívica, etc. Como é que se relacionam competências e condições de saúde? Como é que se relacionam, é um aspecto muito importante, competências e participação social e cívica. O primeiro ciclo mostrou que quem tem mais baixos níveis de competência participa menos na vida comunitária, tem menos participação cívica e social. De que é relacionado com que outros elementos são coisas que podemos estudar, relações entre competências, características socioemocionais e características de personalidade dos adultos. Este é um elemento novo, é um elemento que no segundo ciclo teremos muito mais informação para trabalhar. Relação entre competências e resultados económicos, o impacto da digitalização e da automação nos universos laborais e nos níveis de competência. Por exemplo, o primeiro ciclo, temos tempo a falar nisso, revela que as questões não estão exatamente nos termos em que normalmente são colocadas, não podemos agora falar sobre isso, desequilíbrios entre procura e oferta de qualificações e competências, posse e uso de competências digitais em diferentes contextos laborais, diferenças na posse e uso de competências entre, digamos, grupos sociodemográficos, por género, idade, etc., etc., para além, evidentemente, de questões metodológicas e éticas associadas ao desenvolvimento destes processos de avaliação de competências. Meus caros, concluo, já ultrapassei o tempo seguramente, mas o que eu aqui quero sublinhar é que, quando penso se valeu a pena ter-me metido desde 2019 nesta tarefa que acredita, é uma tarefa louca realmente. Eu costumo dizer que dificilmente não será o maior estudo na área da educação e formação feito no mundo. Quando penso nas razões que me levaram, com todos os sarilhos administrativos e financeiros que vocês podem adivinhar num processo deste, quando penso se valeu a pena, tudo vale a pena quando a alma não é pequena, não é? Mas aqui valerá a pena se e quando nós mobilizarmos esta informação para pensarmos a realidade social e educativa portuguesa, as injustiças que marcam a realidade social e educativa portuguesa e, sobretudo, como outros países fizeram depois do primeiro ciclo do PIAC, para pensarmos políticas públicas que respondam a essas desigualdades e que procurem soluções mais democráticas de assegurar o direito dos adultos à educação e à formação. E nisso é que, evidentemente, todos nós, professores, formadores, animadores, estamos, evidentemente, fortemente empenhados.